nós vamos classificar as manifestações clínicas segundo o padrão Yin e Yang. Então, como é que funciona? Então, nós temos vários tipos de doenças que podem ser classificadas como Yang e como Yin. Se a doença é aguda, ela é mais intensa, essa doença ela vai ser classificada como Yang. Já se a doença ela é crônica, essa doença ela é mais fraca, por estar crônica, ela não está com a energia muito forte, ela é uma doença mais Yin. Se é uma doença que tem um início rápido, um início agudo, é uma doença Yang. Se é uma doença que tem um início gradual, mais lento, é uma doença Yin. Então, as doenças Yin elas são mais rápidas, enquanto as doenças Yins elas são mais lentas. Já o Yang, as doenças onde os sintomas de calor, por exemplo, a febre, ela é um sintoma Yang, enquanto o calafrio, o frio, é um sintoma Yin. Já a agitação mental, a insônia, excessos de pensamentos é Yang, enquanto a sonolência, a apatia, a falta de energia ela é Yin. Quando o corpo ele está quente, ou seja, febril, aquecido, é um sintoma Yang, enquanto que o corpo frio, gelado, sem energia, é um sintoma Yin. O Yang, e você vai ter preferências por líquidos frios. Então, quando você tem uma síndrome Yang, você vai preferir beber líquidos frios. E já se você tem um frio interno, uma síndrome Yin, você vai ter preferências por tomar líquidos quentes. Então, já dentro da avaliação do paciente, quando a gente traz esse conceito básico da medicina tradicional chinesa para a parte clínica, nós podemos verificar se uma doença é Yin ou Yang, já percebendo as preferências do nosso paciente. Então, também através da observação, da audição, nós podemos diferenciar o nosso paciente ou a sintomatologia daquele paciente entre Yin e Yang. Por exemplo, se o paciente ele tem uma voz forte, aguda, fala muito, esse paciente, essa situação é a situação Yang. Enquanto se eu tenho uma voz mais fraca ou fala muito pouco, é uma situação Yin. Já se o meu paciente ele vai apresentar muita sede, principalmente essa sede por líquidos frios, eu vou ter aí uma sintomatologia Yang. Ou se ocorre a falta de sede, ou seja, a inexistência da sede, se esse paciente não tem sede, ele tem aí uma síndrome Yin. Com relação às excreções, por exemplo, a excreção da urina, se essa excreção ela é mais amarela, é escura, eu tenho uma sintomatologia, eu tenho um sinal Yang. Se essa urina ela é profusa, né, e pálida, ela já é Yin. Ao contrário da Yang, que é escassa, ela está seca e é mais amarelada. Com relação às fezes, se você apresenta uma constipação seca, com a dificuldade de expelir as fezes e as fezes estão secas, ocorreu aí uma situação Yang. Se as fezes estão amolecidas e soltas, já é uma situação Yin, é uma situação de frio interno. Então, é uma doença Yin. E, por exemplo, ao analisar a língua, se eu apresento uma língua vermelha com um revestimento amarelo, eu vou ter aí uma sintomatologia que é de Yang. Ou seja, se eu tenho o oposto, uma língua pálida e com saburra branca, eu vou ter uma situação Yin. Para tanto, se o meu pulso está cheio, forte, eu tenho um pulso Yang. Se o pulso está vazio, sem energia, eu tenho um pulso Yin. Estas análises, elas ocorrem com base nos sinais e sintomas de cada pessoa, onde a gente pode classificar como Yin e Yang.